Excelente. Você comentou da guerra agora que a gente está acontecendo aí, a guerra na Rússia, Ucrânia e tal. Que informação que você tem aí sobre algum tipo de intervenção alienígena? Está acontecendo? Porque a gente teve umas notícias essa semana aí de tanques russos que foram abatidos por luzes dos que vieram do céu. Tem alguma interferência aí da condução da grande agenda dos governos ocultos? Como é que está isso aí do ponto de vista... Olha, a informação que nós temos é que existe um grande teatro, que como se os braços de capitalismo e comunismo, por exemplo, fossem dois braços de um mesmo corpo, para ir fazendo o seu jogo aí com a população. Então o que acontece? Mas como que aparece um OVNI e atira num tanque? Como eu falei, os seres humanos eles têm OVNIs, né? Assim como depois da Segunda Guerra, o pessoal da Alemanha tinha os seus discos voadores da Sociedade Vril e arregaçaram com o Capitão Byrd, Almirante. Então, assim, com discos voadores humanos, né, construídos por humanos. Então, de lá para cá, várias coisas foram construídas que aparecem, são armas secretas, surpresa, que simplesmente atiram ali nos humanos. Então, assim, aí surgem aquelas teorias, porque tem portais do mal sendo abertos. Aí tem gente que fala, não, Putin é um salvador da humanidade, então, não, é o outro lado que é o salvador. Gente, se você olhar, imagina que teve um acordo que foi feito e esse acordo foi quebrado. Né? Quem é que vai deixar alguém chegar na sua casa colocando mísseis ali para explodir sua casa? Então, que a guerra ia acontecer por essas razões, só que essas razões são criadas. Eu gosto de citar isso para a gente entender, por exemplo, a guerra do Iraque, que foi muito usada para drenar o mercúrio do país, pelo petróleo do país e para roubar os artefatos do Museu do Iraque. A primeira guerra com o Bush antigo. Gente, o que aconteceu ali? Não, o Iraque invadiu o Kuwait. Não foi isso que aconteceu. Se quem acompanha as notícias vê que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi... Estados Unidos foi parceirão do Saddam e falou, Saddam, você é o cara, vamos bombardear o Irã lá, você tá com a gente, eles são muito doidos. Só que ao mesmo tempo teve o Irã contra, que eram os próprios americanos vendendo as armas pro Irã. Ou seja, o mesmo corpo mexendo com os dois lados, né? Como estou falando, como funciona o governo oculto, o mesmo corpo. Acabou a guerra, venceu o Iraque, você é o cara, a gente quer. Então a gente agora quer se apossar aqui, vamos drenar uns postos de petróleo, não sei o que, o Saddam, não, parei, não vai ter nada disso, não. Não, como assim não vai ter? A gente apoiou, a gente fez, não. Isso não, essa parte eu não topo. Então tá ok. O que os americanos fizeram? Foram no Kuwait e falaram com eles assim, a gente financia vocês para vocês venderem petróleo abaixo do preço. Gente, o petróleo é cotado no mundo inteiro, um preço só. Vai vir um país, ele rompe com os outros países todos e decide por ele mesmo, que não foi ele mesmo que decidiu, vender porque tinha o apoio dos Estados Unidos. Não, vocês são caras, a gente tá com vocês, não se preocupe. Os países decidiram entre eles, países árabes, falaram assim, o Saddam, a gente precisa mexer nisso aí. O que os americanos falaram com o Saddam? Tinham declarações disso, deles falando. Isso é problema dos árabes, a gente não se mete. Declarações públicas. Eles que se resolvam. E falaram com o Saddam, vai lá, cara, resolve isso aí. O cara foi lá, invadiu, guerra no Iraque. Então, assim, gente, quem estuda o que aconteceu, vê as declarações, como que um falou com o outro, a diplomacia, o que avisaram para um para o outro, que é muito diferente de como mostraram na mídia. Então, assim, é a mesma coisa a Guerra da Rússia. E várias outras coisas tem esse movimento. Vamos pegar a Segunda Guerra. Mas então, espera, só para entender, você está querendo dizer então que, no caso, essas guerras e a Guerra da Rússia agora não é uma manipulação alienígena Anunnaki, por exemplo? Existem irmãos diferentes brigando por diferentes coisas. Isso sim, eles estão em lados diferentes, mas não deixa de ser um mesmo governo oculto. Nenhum deles está pela humanidade, pelo bem da humanidade. Existe uma movimentação deles ali e que, de toda forma, sempre tem outros propósitos, muito diferentes. Então, o Putin seria um fantoche, nesse caso? Sim. Um laranja, que você comentou. Um laranja como os outros são. Agora, tem sempre um que é mais laranja do que o outro, porque se você olhar, no caso do Putin, estão tentando invadir ali a vizinhança dele com o míssil depois de um acordo que fizeram anos atrás que ninguém nunca faria isso. Eu combino com você, olha, eu não chego no seu quintal. Eu baixo a cortina de ferro, mas eu não chego no seu quintal. Fechou? Fechou. Aí eu depois chego lá no seu quintal. O que você vai fazer? Gente, você vai ter que me colocar de volta no lugar. A mesma situação do Saddam com o Kuwait. Mesma coisa com o Irã. Vai empurrando a pessoa para chegar naquele ponto. Empurra a pessoa para chegar naquele ponto. Né? Na Segunda Guerra, uma coisa que eu acho muito estranha, o bombardeio de Londres. Que os alemães arregaçaram com Londres, bombardearam a cidade inteira. Quem que forneceu o combustível para os alemães bombardearem Londres? A Standard Oil, que é a empresa dos Rockefeller, que são americanos. Então os próprios americanos financiaram o bombardeio dos alemães em Londres. Como que a gente explica isso?
que os alemães que estavam lutando do outro lado, os americanos que estavam lutando do outro lado. Né? Então, assim, a gente vê que existe uma pequena elite. Por exemplo, quando a gente fala o que aconteceu, né, com o povo hebreu ali, também, sem entrar muito em detalhes, as famílias que os entregaram eram da mesma religião. As famílias ricas, nenhum deles foi tocado, forneceram os nomes das outras. E aí? Mas você tem alguma informação sobre aonde vai chegar essa guerra? Se vai escalar para uma guerra nuclear? Ou se alguma raça alienígena está disposta a intervir caso escale a ponto do planeta estar correndo um risco? Olha, a informação que nós temos é que se colocasse o planeta em risco, se o planeta se torna um risco, como existe um sistema, esse sistema é o sistema Terra, não é só essa áreazinha onde nós estamos, o que acontece aqui se reverbera nos outros sistemas vizinhos. E os sistemas vizinhos não têm interesse nenhum de colher a reverberação do que estamos fazendo aqui. Então existem regras, sim, que se elas forem quebradas, haverá uma intervenção. E já existem níveis de intervenção acontecendo, menores. Tanto é que vários Starlinks foram derrubados. Então, assim, existe algo grande acontecendo também em outros níveis, né? Existem frotas chegando, se aproximando, tem muita coisa acontecendo. Tem o que está acontecendo aqui embaixo e tem o que está acontecendo em outros níveis, né? Mas é o que eu falo. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é a gente se preparar da melhor maneira possível para a gente estar mais bem preparado e vibrando algo o mais positivo e construtivo possível, porque aquilo que você vibra é o que vai determinar o contexto que você está inserido.